Você já reparou que Deus se atrai por almas pequeninas, por almas que estão com o coração vazio, pronto para Ele estar presente? Afinal de contas, o que tem de tão valioso nesta pequenez, nesta humildade? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra de Deus é encantadora, é uma palavra muito conhecida, o Magnífica, e a gente quer ler ela e poder mergulhar neste mistério. Tem tantas coisas aqui neste texto, mas a gente vai parar só em uma palavrinha e pedir a Deus que possa nos inspirar para produzir os frutos necessários através da palavra de Deus. Vamos lá? Está no Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, do versículo 46 ao 56, e diz assim: Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, parece uma coisa simples, mas é importante. Olha, a minha alma engrandece a Deus. Dos teus lábios, do teu coração, você costuma agradecer a Deus, a levantar e engrandecer o seu nome, falando das obras que Ele tem realizado na sua vida, falando disso e conversando isso com Deus? Que maravilha! Porque uma das coisas que pode acontecer é a gente começar a acumular o nosso coração das nossas próprias conquistas, das nossas próprias capacidades. Isso é muito bom, porque, lógico, você conquistou muitas coisas, mas não deixe de ver nessas conquistas a mão e a obra de Deus se realizando. Bom, Maria então engrandece ao Senhor. Por quê? Porque ela estava percebendo que as mãos de Deus, que a visita de Deus estava fazendo algo extraordinário na vida dela. E o meu espírito se alegra em Deus, porque a gente pode se alegrar em tantas coisas, não é verdade? Você pode procurar alegria em tantas coisas, mas verdadeiramente, uma alma que começa a alegrar-se em Deus, ela pode sofrer algo, uma contradição, no sentido de ser contrariada, de alguém colocar uma coisa que ela não gosta, mas a alegria dela não está no simples fato do outro reconhecer ela. Está no fato justamente de fazer as coisas e de se alegrar naquilo que Deus se alegra. Eu me alegro naquilo que Deus se alegra. E aí eu faço coisas difíceis, mas eu compreendo que ali Deus se alegra e eu alegro junto. E ela fala assim, porque ele, olhou para a humildade de sua serva. Ele olhou para aquilo que ninguém olha, para aquilo que ninguém quer, para aquilo que ninguém observa, para uma cidadezinha no meio do nada, uma cidadezinha pequena, para uma pessoa pequena, para uma jovem. Ele olhou para ela e engrandeceu aquela pequenina cidade, naquele pequeno território, com aquela pequena pessoa. Obras de Deus. Ele começa lá, naquela coisa pequena. É óbvio, meus caros, pensar que este dom de Deus viria para alguém que tivesse capacidade, que tivesse reconhecimento, que tivesse poder e autoridade, não alguém lá perdido no mundo. Mas o Senhor olhou para uma pessoa que tinha no coração apenas o desejo de poder responder a Ele. Nós trazemos no nosso coração muitas coisas e às vezes queremos responder aos sonhos dos nossos pais, queremos responder àquilo que os nossos amigos alcançaram e que a gente precisa alcançar. Nós queremos responder até à expectativa dos nossos filhos, e quando nós também não colocamos as nossas expectativas na vida dos nossos filhos, a fim de que os nossos sofrimentos não passem a ser os sofrimentos dos nossos filhos.
quando nós colocamos tantas coisas dentro do nosso coração, mas a gente se esquece de algo extraordinário, que é aquilo que engrandece a Deus. Por isso, todas essas coisas que são importantes, mas não são mais fundamentais, eu me esvazio para ouvir, para estar com Jesus, no sentido de poder perceber aquilo que Ele chama. Existe uma obra que vai se realizando dentro de nós quando nós percebemos que nós estamos dispostos a deixar qualquer coisa para encontrar a Deus. Ou seja, eu estou disposto ali a perceber que eu estou correndo atrás de um trabalho que vai me dar algo extraordinário, mas aquilo que parece que não é mais importante do que Deus me pede em relação a estar presente com esta pessoa, com este filho. Eu posso ganhar tantas e tantas coisas, mas parece que o que Deus me pede mais importante é aquilo que muitas vezes para outros é insignificante. Estar junto, um abraço, uma acolhida, uma ligação, um simples estar, ou uma profissão que Deus te chama, não simplesmente porque você vai ter uma fortuna, mas porque você recebeu um dom de Deus. Tem tantas profissões que são uma bênção, uma dádiva de Deus, por exemplo, a profissão de professor. Que maravilha, a capacidade de poder trazer às pessoas uma formação que leve elas a amar aquilo que é essencial, as coisas boas, amar e entender as coisas boas, dar a capacidade formativa de entender as coisas de uma maneira correta. Olha que extraordinário, só que é uma profissão desvalorizada, é uma profissão que talvez não tenha atrativo, nem financeiramente. Mas se a pessoa percebe que ali há um dom, um chamado de Deus, de repente ela vai, não só por causa que é mais fácil entrar no vestibular, é mais fácil se tornar professor. Não, pelo contrário, quer dar o melhor. Conhece. Eu quero partilhar aqui o testemunho de uma pessoa que morou comigo, que ele estudou, era o melhor da turma, espetáculo, e ele recebeu dentro dele assim um desejo muito grande. Ele queria dar aula em instituições públicas, não queria dar em particular. Ele poderia dar aula nos caras em qualquer faculdade particular, porque ele era realmente encantador, era uma pessoa que estudava absurdamente. Ele acordava às 6 horas da manhã, fazia lá o yoga dele e depois estudava o dia inteiro. Mas quando você conversava com ele, ele conseguia falar, né, formado na área de química, ele começava a falar de filosofia, para dizer alguma coisa sobre química. Aí ele dava aula, lá ainda quando estava fazendo doutorado, ele dava aula e as pessoas se aglomeravam ali um pouquinho na porta para ver a aula dele. Por que ele não procurou o melhor emprego, a melhor faculdade, a melhor universidade? Mas tinha algo dentro dele que ele queria colocar, que é dar oportunidade a pessoas que não têm oportunidade de receber um ensino bom. Que bonito, que maravilhoso é isso, que extraordinário. Mas ele percebeu algo ali, quando ele estava vazio, simplesmente daquele monte de coisa que vai impregnando a gente e vai se encontrar com aquilo que é mais importante. Talvez ele nem tenha ciência que isso é um grande valor em Deus, mas ele vai se dar. Você tem grandes valores, mas precisa muitas vezes entregarmos algo. Hoje a primeira leitura fala de Ana, que leva Samuel, que foi a promessa que ela recebeu. Imagina, ela recebeu a promessa dela, a graça dela, toda a bênção dela naquela pessoa de Samuel, naquele filho. E ela tem que ir lá, pegar a mão deste filho. E ela percebe que Deus pedia para que pudesse devolver este filho. E ela vai lá, entrega o filho no templo, deixa ele lá e tem que voltar para casa sem o filho. Porque deu tudo o que ela achava de mais importante a Deus. Você tem dado aquilo que você acha mais importante a Deus, as pessoas que Deus tem te pedido,
Ou você tem esperado? Ou você tem deixado para depois? E você tem construído um monte de coisas que são até importantes, mas talvez não seja realmente aquilo que Deus tem colocado desde lá de pequenina na tua vida. E você sabe o que é. Se você sabe o que é, sabe avaliar o que eu estou te dizendo. Pense um pouco sobre isso. Que Deus vos abençoe e te prepare aí o teu coração justamente para receber Jesus, o maior dom, a maior bênção neste Natal. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.